Oi pessoal, tudo bem? Esse vídeo é para você que quer dar um upgrade em relação à sua gestão de tarefas dentro do Notion. No vídeo de hoje nós vamos explorar uma série de novas atualizações relacionadas à funcionalidade subtarefas, que foi lançada lá no ano passado pelo Notion, mas que de lá para cá tiveram uma série de micro atualizações que eu achei pertinente reunir e trazer para vocês darem um up na gestão das subtarefas de vocês. Se você não me conhece, meu nome é Gabriela Lohini e aqui nesse canal eu tenho a missão de te ajudar a ser uma pessoa mais organizada e produtiva usando o Notion. Se você quer se unir a nós, não deixe de se inscrever neste canal, ative as notificações para receber todos os vídeos nossos em primeira mão. E além disso, gente, deixa seu comentário de que tipo de conteúdo você quer ver aqui e deixa seu like para sinalizar. Gabi, eu gosto desse tipo de conteúdo, continua indo por esse caminho, que é isso que eu quero ver. Fechado? Então, agora, bora para o que interessa e vamos aprender a dominar essa área de tarefas dentro do Notion. Estamos aqui na nossa tela do nosso sistema de produtividade Meu Ano Produtivo e aqui eu quero te dar uma pequena visualização do que vem a ser essa funcionalidade. Você que acabou de começar no Notion, parou nesse vídeo, o que é essa funcionalidade subtarefas? Bem simples. Antigamente, a gente só podia criar uma lista de tarefas dentro do Notion. Agora, eu posso, por meio do recurso subtarefas, expandir uma tarefa, ou seja, uma grande tarefa, e dividi-la em etapas menores. Como, por exemplo, eu tenho aqui página de vendas. Eu tenho que criar uma página de vendas. Só que em relação à página de vendas, eu tenho que pesquisar referências sobre essa identidade visual, criar a cópia da página, tirar fotos para essa página, criar o design da página. Então, tem uma série de microetapas até concluir essa tarefa. O que eu faço? Para otimizar a minha execução, e isso vai de encontro, gente, até a forma como o nosso cérebro funciona. É muito mais fácil eu procrastinar algo que é complexo do que algo mais simplificado. Algo que é simplificado, que eu sei o que eu tenho que fazer, o momento que eu tenho que fazer e como eu tenho que fazer, é muito mais fácil de eu executar com mais eficiência. Então aqui o nosso intuito de usar esse recurso é justamente para otimizar a nossa gestão de tarefas. Então, Gabi, como eu configuro esse recurso? Cheguei aqui do zero. Vou deixar aqui um vídeo que eu já gravei aqui para o canal assim que saiu esse recurso, onde eu exploro como configurar essa funcionalidade, como que ela reage em diferentes layouts aqui no Notion e também fiz alguns experimentos. Esse vídeo a gente vai dar um upgrade em relação ao que mudou dessa funcionalidade desde a época que lançou e como que essas atualizações são benéficas, como utilizar nos dias de hoje. Bom, estou aqui na minha página do Dash da empresa e nesse momento eu quero te mostrar como você pode criar um template de tarefa para você gerir suas subtarefas dentro da página de uma tarefa. Antigamente isso não era possível por esse recurso, então vou te mostrar como que a gente pode criar. Primeiramente, como é que funciona esse recurso? Clico aqui em academia, por exemplo, que é uma tarefa. Eu criei aqui um template, deixa eu mostrar para vocês como funciona. Vou apagar aqui para mostrar. Dentro desses templates, onde eu coloquei apenas o ícone, não nomeei, eu criei uma estrutura, onde ao clicar nesse template, eu tenho não só botões para fazer a minha gestão de tempo, isso aqui vai ser matéria para outro vídeo, mas eu quero te mostrar isso aqui, ó. Eu criei aqui, eu trouxe para cá o mesmo banco de dados de tarefas, que é esse banco de dados aqui onde eu faço a gestão das minhas tarefas, e ao clicar aqui, o Notion já me permite automaticamente associar subtarefas a essa tarefa academia. Então, veja só. Aqui, gente, antigamente, quando lançou esse recurso, isso não era possível. Perceba que, relacionado à tarefa academia, existe um círculo, uma marcaçãozinha azul e uma transparência nessa atividade. Por quê? Porque o foco dessa visão são as subtarefas que eu adicionei. Mas uma forma que o Notion encontrou de me mostrar que essa subtarefa está relacionada a algo foi mostrando essa transparência aqui, onde eu posso, inclusive, interagir com essa transparência. Ou seja, uma tarefa fantasma que está me mostrando aqui que essa subtarefa é relacionada à academia. Beleza, Gabi? Entendi. Então, agora, como é que eu crio esse template para eu criar subtarefas dentro da página da minha tarefa e gerir minhas subtarefas aqui dentro? Vamos lá que eu vou te ensinar isso agora. Bom, então vamos lá. O que você vai fazer aqui? Você vai clicar aqui nesse botãozinho azul. Aqui você tem a possibilidade de criar um novo template, que significa criar um novo modelo, tá? Você pode dar um nome ou simplesmente colocar um ícone. Eu gosto de colocar só o ícone, porque quando eu coloco o nome, o que acontece? Vou colocar qualquer ícone aqui, tá, gente?
que acontece quando eu coloco o nome? Eu clico em nova atividade para abrir uma nova tarefa e aparece o nome. Eu não quero isso. Então, eu dou um espaço aqui para o nome ficar vazio, ok? E aqui dentro, o que eu vou colocar? Gente, se eu quero criar subtarefas dentro dessa página, que é uma tarefa, e eu faço a gestão das minhas subtarefas dentro do banco de dados geral de tarefas, é ele que eu vou trazer para cá. E como é que você pode fazer? Você pode simplesmente copiar o ícone, ó, vou clicar aqui, copiar o link do seu banco de dados de tarefa. Vou editar aqui novamente o template que a gente estava construindo e vou colocar um título aqui, subtarefas, tá? Deixa eu transformá-lo em título, colocar uma divisória aqui bem minimalista e vou colar o link aqui do banco de dados, ou seja, toda vez que eu clicar nesse template, vai abrir para mim um banco de dados, que é o banco de dados que eu estou colando aqui. Eu tenho que agora ajustar como eu quero visualizar esse banco de dados. Então, aqui, neste caso, deixa eu fazer algumas configurações. Eu vou tirar aqui esse agrupamento, que eu estou agrupando as tarefas pelo responsável Gabi Kelvin, porque nesse dash da empresa, nós dois trabalhamos nele, tá? E agora, a principal configuração aqui são os filtros. O que eu vou fazer aqui, gente? Prestem atenção. Aqui dentro do filtro, esse filtro você vai desconsiderar, que é uma peculiaridade do meu template do meu ano produtivo. Você vai adicionar um filtro relacionando a seguinte propriedade. Você vai buscar pela propriedade parent item. Que propriedade é essa, Gabi? É o seguinte, sempre que você ativa a funcionalidade subitens, você vai ter a criação de duas novas propriedades. Originalmente, o nome delas vai vir parent item, subitem. Se você tiver renomeado essas propriedades, você vai selecionar justamente aquela propriedade que anteriormente era parent item. O que é parent item? Uma tarefa mãe, tá? Corresponde pela propriedade da tarefa mãe. E subitens são aquelas propriedades onde vão representar as tarefas filhas. Então, o que eu estou falando aqui para o Notion? Notion, eu estou colando aqui um banco de dados de tarefas, mas eu não quero que apareça qualquer tarefa aqui. Eu estou criando um filtro onde eu quero que apareça apenas aquelas tarefas onde a tarefa mãe é o template que eu estou editando. Então, veja só, eu vou selecionar aqui o template em geral. É o template, é a primeira opção de template que aparece. Então, vou colocar ele aqui e automaticamente vai ser zerado esse banco de dados. Por quê? Porque no momento, como eu estou editando um template, eu não criei nenhuma tarefa relacionada a ele, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu construí uma visualização, trouxe para cá o banco de dados de tarefa, vou até nomear aqui, para subtarefas, tá? Onde aqui dentro, ao ativar o template, tá? Ao eu criar, por exemplo, abrir a página da tarefa e escolher esse template, ele vai me abrir essa estrutura que eu estou trabalhando aqui e ele vai fazer o seguinte, só vai aparecer aqui aquelas tarefas que eu adicionar ou que já estiverem relacionadas a essa tarefa. Então, vamos testar na prática. Como vocês veem, eu estava editando o template, aparece aqui a mensagem, vou clicar fora e vou criar aqui uma tarefa teste, tá? Onde vou clicar nela, automaticamente já é carregado um template que eu defini como padrão, deixa eu excluir porque eu não quero ele, eu quero este aqui que nós criamos. E veja, a estrutura foi carregada. Então, olha que legal, não apareceu nenhuma tarefa aqui, porque não existe subtarefas relacionadas a essa tarefa, mas se eu clico aqui, tá? Eu vou agora adicionar um subitem. E o que vai acontecer? Perceba só que a tarefa fantasma acabou de aparecer. A tarefa teste aqui apareceu e o subitem que eu estou adicionando já está me sinalizando aqui, ó. Esse subitem está relacionado a essa tarefa teste, que é essa tarefa que eu te mostrei aqui. Se eu expandir nossas propriedades, que tem muitas aqui, que a gente usa esse banco de dados para várias outras coisas, você vai ver o seguinte, a tarefona teste tem como subitem um item aqui, que foi o que eu adicionei aqui embaixo. Se eu expando agora esse subitem, eu vou ver que na propriedade parent item, a mãe desta tarefinha é a tarefa, que é a tarefa teste que eu adicionei aqui. Então, veja só, assim que lançou o recurso subtarefas, não era possível criar esse template de subtarefas. Por quê? Por conta de talvez um bug que o Notion retificou, tinham também um problema nos filtros e isso não era possível. Agora, com essa história de tarefa fantasma, isso se tornou muito mais funcional
dentro do nosso sistema. Outra atualização muito interessante que aconteceu. Vejam só, acabei de criar aqui um novo banco de dados para a gente ativar aqui a funcionalidade subtarefas, que é aqui em subitens, onde a estrutura vai ser essa que eu já expliquei para vocês. Tarefa mãe como parente item e subitem tarefas filhas, tá? O que acontecia antes, assim que foi lançado esse recurso? Ao criar uma tarefa mãe, vou colocar aqui, tarefa mãe e tarefas filhas relacionadas a essa tarefa mãe, sub1, por exemplo, e sub2, antigamente, se eu quisesse filtrar, por exemplo, de todas as tarefas que estão no meu banco de dados, dentre elas mães e filhas, eu quisesse aplicar qualquer um dos filtros, falando assim, Notion, filtra para mim apenas as tarefas do dia de hoje. Aqui não apareceu nenhum. Bom, vou colocar aqui datas fictícias, por exemplo, a tarefa mãe vai do dia 3 ao dia 5, porque eu tenho que executar várias tarefinhas filhas. Então, eu vou colocar essa tarefa sub1 para hoje, dia 3, e sub2 eu vou concluir ela amanhã. O que acontecia? Deixa eu apagar isso aqui para a gente fazer essa simulação. Anteriormente, se eu quisesse, gente, filtrar, aplicar um filtro, que é essa funcionalidade aqui, que é falar para o Notion assim, Notion, de todos os itens que estão dentro desse banco de dados, filtra para mim apenas os que atendem uma regra específica. Então, por exemplo, eu quero filtrar aqui apenas as tarefas, dentre elas mãe e filha, que estão na data de hoje, tá? Então, eu vou falar para o Notion assim, ó, data is... colocar a data do dia de hoje. O que aconteceria anteriormente com essa funcionalidade? Ele apenas ia filtrar as tarefas mãe. Ele não ia fazer filtro de tarefa filha. Então, por exemplo, se eu tinha uma tarefa filha que tivesse relacionada ao dia de hoje, mas a mãe não tivesse, se a mãe não fosse dia 3, vou até fazer uma simulação aqui mais esticada, ó, do dia 2 ao dia 5. O que ia acontecer? Essa tarefa filha não ia aparecer nenhuma resposta a essa regra de filtro que eu apliquei aqui dentro do Notion. Então, essa microatualização que veio depois do lançamento dessa funcionalidade, ela trouxe um up pra gente, porque agora o Notion trata as tarefas filhas e mães também na mesma categoria, na mesma importância quando eu estou trabalhando uma regra de filtragem. Então, se eu quisesse filtrar a data, se eu quisesse filtrar alguma tarefa em relação ao status ou em relação a qualquer outra propriedade que esse banco de dados venha a ter, eu poderia fazer. Só mais uma simulação para você entender como que esta nova atualização se comporta, tá? Se eu quero, por exemplo, se essa subtarefa já está concluída e a tarefa mãe não está, se eu venho no filtro, venho aqui, vou aplicar um filtro agora, onde eu quero apenas as tarefas que estão concluídas, o que é possível hoje? É possível visualizar uma subtarefa concluída, o que antes não era possível. Se a tarefa mãe não tivesse com a tag concluída, completa, não ia aparecer nada para mim. Conseguiram entender essa nova mudança? Comenta aqui se você conseguiu compreender essas atualizações e a partir disso, gente, isso nos dá uma liberdade maior de usar esse recurso para várias outras coisas que não sejam apenas subtarefas. Então, olha que legal, gente, sabendo que agora tanto as subtarefas como as tarefas estão em camadas de igualdade, que esse recurso me permite filtrar a informação que eu preciso em relação a todo o banco de dados, eu comecei a explorar essa funcionalidade para outros bancos de dados que não são apenas de tarefas, como por exemplo de metas. Vou te dar um exemplo. A forma como eu construo minhas metas é usando a metodologia OKR, que é uma metodologia muito utilizada pela empresa Google, foi difundida lá no Vale do Silício e basicamente ela tem algumas diretrizes e uma delas é a construção dos nossos objetivos, ela é trimestral. Então, quando eu vou focar em construir, planejar meus objetivos, eu olho para o ano simplesmente para ter uma visão do que eu quero ter até o final do ano. Mas o meu foco principal está no trimestre. Então, todas as minhas metas são trimestrais. E aqui, gente, um dos meus objetivos é decolar o YouTube, tá? E relacionado a esse objetivo, eu tenho uma meta que nada mais é do que uma forma de me questionar como que eu vou medir que eu alcancei esse objetivo. Uma das metas de decolar o YouTube é 24 vídeos no trimestre. Isso aqui vai me indicar que neste Q2, que é o trimestre 2, eu vou estar
atingindo o objetivo de decolar o YouTube. Decolar o YouTube é bem abstrato, eu precisaria de uma meta para tornar plausível. Só que olha que interessante, a partir do recurso de subtarefas que eu também ativei aqui, o que eu fiz? Para tornar ainda mais palpável, eu dividi esta publicação de 24 vídeos no trimestre pela quantidade de vídeos que eu precisaria alcançar a cada mês. Isso faz com que eu entre dentro do mês, a cada trimestre, as minhas metas já estão disciplinadas, meus planos de ação só precisam ser complementados ou revisados, porque já foram construídos, tá? E eu sei exatamente o marco que eu preciso alcançar, o alvo que eu preciso alcançar para atingir ou não o objetivo. Então, veja só, em abril, a gente concluiu a meta parcialmente. 63% apenas foi concluída, porque de 8 vídeos, a gente só publicou 5 vídeos. Isso faz o quê, gente? Me deixa triste, desapontada? Não. Isso aqui é o termômetro que eu preciso para dar um gás maior no mês 2 ou no mês 3 desse trimestre, de revisar minhas estratégias, entender o que deu errado, o que está dando certo, o que eu posso replicar para o próximo mês para que eu consiga, de fato, alcançar essas metas. E lógico, gente, se eu perceber que a meta é muito surreal, eu preciso reavaliar a meta. Então, olha que interessante, gente. A aplicação dessa funcionalidade de subtarefas também foi aplicada nesse contexto de gestão de objetivos e metas. Ao clicar aqui dentro do meu objetivo trimestral, eu também importei para cá essa funcionalidade de template de submetas para dentro do meu template de metas. Então, aqui, dentro do painelzinho da minha meta trimestral, eu consigo visualizar não só as minhas metas mensais, mas aqui também eu trouxe para cá o meu banco de dados de metas, onde eu fiz aquele filtro que eu ensinei para vocês no início desse vídeo, e eu consigo fazer a gestão aqui dos meus objetivos mensais relacionados a essa grande meta aqui, que é publicar 24 vídeos no trimestre. E além disso, agora, como é possível, né, eu filtrar tanto as subtarefas como a tarefa, eu posso vir aqui dentro dos filtros e, por exemplo, eu quero saber quais são as metas de abril. Além de visualizar, se o banco de dados fosse maior, eu poderia simplesmente vir aqui, vir em mês, que é deletar filtro, clicar aqui, vir em mês, selecionar o mês correspondente que eu quero visualizar, como por exemplo abril, e assim esses filtros já vão te apresentar qual é a subtarefa, a submeta que possui aquele elemento que você está pesquisando. Bom, eu trouxe esse vídeo aqui para ampliar, expandir um pouco a cabeça de vocês em relação ao que é possível fazer com esses novos aprimoramentos dessa funcionalidade subtarefas. Bom, e a partir dessa dica, quero o seu feedback, quero entender qual é o seu nível no Notion, se é avançado, básico ou é iniciante. Se você quer mais dicas intermediárias / avançado aqui no canal, quero sentir esse termômetro de em que nível vocês estão, tá? Lógico que esse tutorial aqui, mesmo você sendo iniciante, talvez você tenha um pouco de dificuldade de compreender alguns conceitos, mas você vai conseguir entender como criar esse template de subtarefas, entender essas atualizações. E também, gente, ainda que você seja iniciante, esses tipos de vídeos um pouquinho mais além, eles servem para ampliar a tua visão. Muitas vezes o iniciante sequer sabe o que o Notion pode fazer, como se organizar dentro dele. Então, sabendo que isso é possível, você já pode mirar aí como um alvo na sua jornada e caminhar nesse sentido. Então comenta aqui se gostou desse vídeo, comenta aqui que tipo de conteúdo você quer ver aqui no canal, se é mais dicas de Notion puro e simples, se é mais dicas de construção de template, se é mais dicas de rotina ou então até um lifestyle relacionado a isso, como eu uso o Notion no meu dia a dia. Vou ficar muito feliz em saber. Um beijo e até a próxima!